Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026 da IOSP Maxion. Eu sou Rodrigo Caraça, gerente sênior de Relações com Investidores da companhia, e irei conduzir a videoconferência de hoje. Presentes e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Peter Klinkers, CEO, e o Sr. Renato Salum, CFO. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de Relações com Investidores da companhia, juntamente com a respectiva apresentação. Ressaltamos que o Sr. Peter conduzirá a apresentação em inglês. Para sua conveniência, estão disponíveis traduções simultâneas para português e inglês. Elas podem ser acessadas por meio do ícone em forma de globo, identificado como Interpretation, localizado na parte inferior central da tela. Ao clicar nesse ícone, serão apresentadas três opções: áudio original, português e inglês. Selecione aquela que melhor atenda à sua necessidade. Para o Q&A, a sessão de perguntas e respostas, orientamos que se manifestem via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vale ressaltar que parte das perguntas serão respondidas em inglês e, mais uma vez, pedimos a todos que utilizem a ferramenta de tradução, caso assim sintam necessidade. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Peter Klinkers, senhor da IOSP Maxion. Peter, por favor, pode prosseguir. Olá a todos e todas e muito obrigado por participar nessa conferência. Nós decidimos começar dessa vez com uma visão geral, porque há muitas coisas acontecendo no mundo e nós queríamos trazer algumas pontos importantes. Nós acreditamos que, considerando toda a dinâmica do mundo, nós acreditamos que a IOSP Maxion foi capaz de manter vendas relativamente estáveis no primeiro trimestre de 2026 comparado a 2025. Considerando os impactos e excluindo o impacto da Ásia, nós precisamos ver os números dentro da perspectiva do mercado de veículos comerciais na América do Norte e no Brasil, que estão um pouco mais baixos do que no ano passado, mesmo período ano passado. Embora esses mercados, especialmente na América do Norte, estejam mostrando alguma reação, os números do primeiro trimestre de 2026 mostram uma diferença sensível com relação ao mercado de caminhões globalmente. Mesmo assim, mesmo com uma modesta aumento do lucro, nós acreditamos que isso vai melhorar, tudo relacionado à reestruturação que nós fizemos na América do Norte e na resiliência na Europa e também com o mercado na Ásia, que está tendo um desempenho superior, especialmente para nós na Maxion, e vamos mencionar isso também. E também é importante mencionar que nós estamos passando por momentos em que os nossos times, nossas equipes estão conseguindo navegar as questões de cadeia de suprimentos e considerando todos os desafios que vemos no mundo, acho que nós podemos ter orgulho de nossos times por serem capazes de fornecer serviço ao cliente excepcional e conseguimos prover suprimentos, atender nossos clientes sem problemas, e isso deve continuar no futuro. E por último, mas não menos importante, é importante salientar que somos capazes de manter a nossa disciplina
operacional. Não é fácil com os desafios geopolíticos, mas nós estamos tendo um resultado muito bom com isso e continuamos conquistando muitos novos negócios e criando valor para a nossa empresa. Próximo slide. Olhando um pouquinho mais para o mercado, e ele está bem diferente, a forma que nós vemos da maneira que tem da previsão das instituições oficiais, comparando veículos leves com veículos comerciais. Para a Maxion, veículos comerciais representam cerca de 35% dos nossos negócios e esperamos que o mercado da América do Norte melhore logo e isso pode ser responsável por 40% das nossas lucros. O mercado de veículos está relativamente estável. Nós vimos no ano passado uma previsão de 91 e nós vemos previsão de 94, 96 em 2028. E se vocês analisarem esses números, incluindo ou excluindo a China, nós vemos um mercado estável. No lado de veículos comerciais, o retrato é diferente, especialmente quando você exclui a China, que para nós é uma tendência mais relevante, incluindo a China. Embora nós estejamos presentes na China, ela difere do que nós estamos fazendo no restante do mundo, e ali vocês veem um crescimento mais significativo já em 2026, 2027, acelerando em 2028. E vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. Então, vocês veem um retrato diferente de veículos leves e caminhões. No próximo slide, vocês podem ver as destaques para do primeiro trimestre. Em termos de receita líquida, nós temos uma receita de 3,8 bilhões, com alguns significativos efeitos, que apesar dos efeitos significativos do declínio do mercado na América do Norte e do Sul, principalmente devido ao fato de que na América do Norte, embora nós estejamos vendo alguma recuperação, o mercado de caminhões está muito abaixo do primeiro trimestre de 2025. E agora, em 2026, comparando com 2025, na América do Sul, nós conseguimos mitigar alguns dos efeitos da América do Norte no primeiro trimestre. Nós conseguimos mitigar isso com números melhores no mundo todo, nos veículos leves na América do Sul e na Ásia, que compensaram isso. Então, apesar desses efeitos, nós temos uma performance muito boa. No lucro bruto, nós temos uma margem ligeiramente maior, de 11,6%, que mostra a nossa resiliência em frente à incerteza global em alguns mercados, terem caído significativamente. O mesmo acontece com a EBITDA, com 357 milhões de reais, com uma margem de 9,4%, um aumento de 0,4%, que não é muito grande, mas é significativa, especialmente se consideramos o mercado que nós estamos enfrentando. E nós também falaremos um pouco mais disso, e nós temos um efeito positivo com uma redução da alavancagem trimestre a trimestre, se vocês compararem o primeiro trimestre de 26 com o quarto trimestre de 2025. No próximo slide, vocês veem a nossa receita por produto, que é bem semelhante ao que nós mostramos na última reunião. Nós tivemos um declínio bastante grande, e especialmente em termos de componentes estruturais para veículos pesados, nós tivemos uma queda no geral, e eu diria que normalmente seria 75% rodas e 25% estrutural, e isso inverteu. Basicamente, as rodas de alumínio para veículos leves compensam parcialmente os problemas de veículos comerciais na América do Norte. Aqui nós vemos a receita por clientes. Se vocês olharem
esquerda, vocês veem a Daimler, que é muito importante para nós nos componentes estruturais, ela caiu um pouco em relação ao ano passado. E você vê os carros, veículos de passageiros que estão compensando esse impacto no exterior e compensando pelo mercado de caminhões nas Américas. Eu diria que, no geral, é um panorama bastante positivo, considerando o que aconteceu nos últimos trimestres na América do Norte e agora no mercado de caminhões na América do Sul. No próximo slide, vemos um pouco melhor agora as regiões. O mercado da América do Sul, que é muito importante para a nossa empresa, que está bastante estável, especialmente se considerarmos a queda do mercado de caminhões geral, apesar dessa contração. Se vocês veem a participação um pouquinho diferente com relação ao mercado do mercado, nós estamos com uma performance muito boa, com o mercado bom no mercado de veículos leves, mostrando uma receita estável para a empresa nesse primeiro trimestre comparado a 2025. No próximo slide, analisando a América do Norte, vocês veem uma redução clara do resultado no primeiro trimestre de 26 comparado com o primeiro trimestre de 25, e isso tem a ver com os veículos comerciais. Se vocês olharem para veículos comerciais, nós temos uma queda com relação ao ano passado, mas como comentamos na última apresentação de resultados, nós precisamos analisar caminhões de classe 7 e 8, os mais pesados, onde você normalmente vê uma redução de 25%, que está alinhada com essa produção. E aqui nós também podemos ter uma recuperação gradual, não conseguimos compensar totalmente, mas tivemos uma compensação em veículos leves, em um mercado que estava um pouquinho mais baixo, e houve uma certa melhora, né, em veículos leves. Então, eu diria que é uma recuperação gradual do mercado de caminhões e uma melhora nos veículos leves comparados aos veículos comerciais. E nesses slides vocês analisam algo que está bem no meio, e nós veremos umas melhoras grandes ano a ano, quando nós analisamos o mercado de veículos comerciais na América do Norte. Nós já tivemos uma melhora, e nós vemos uma melhora para o próximo ano de 17%, o que é bastante grande, e nós estamos totalmente preparados para apoiar esse mercado, e talvez possamos ter resultados ainda melhores. E mesmo se recuperarmos apenas metade, se o mercado só subir metade do esperado, isso será muito bom para a nossa empresa, estaremos muito bem posicionados para esse cenário. No próximo slide, analisando a Europa, EMEA, a Europa e região, vocês vão analisar o último no último trimestre, nós fizemos uma certa limpeza no mercado de veículos leves e nos deram algumas possibilidades de limpeza no nosso portfólio para mitigar a performance do mercado. E no ponto de vista de veículos comerciais, no primeiro trimestre na Europa, nós tivemos um desempenho ainda melhor. Então, no geral, nós nos mantemos bastante resilientes na Europa. Se vocês olharem para a parte central abaixo no slide, vocês veem que a previsão para veículos comerciais prevê um crescimento significativo. Estamos muito bem posicionados para apoiar essa melhor, e mesmo que a melhora do mercado seja metade do previsto, nós não precisamos de nenhum investimento para atender esses mercados. No próximo slide, analisando a Ásia, vocês podem lembrar que eu já comentei que o mercado, que nós estaríamos lá, o mercado houve uma melhora de quase 10% no primeiro trimestre de 2025 comparado a 2026 comparado ao primeiro trimestre de 2025. Isso compensa o que nós comentamos com relação à América do Norte e do Sul. Vocês sabem que nosso foco na Ásia é principalmente na Índia. Esse mercado está indo muito bem, e a Maxion está indo muito bem nesse mercado, então estamos
aproveitando esse movimento da Maxion, especialmente na Ásia, especialmente na Índia. No próximo slide, nós analisamos nosso lucro bruto e margem bruta. Nós estamos mais ou menos com valores muito semelhantes ao do primeiro trimestre de 25, e nós temos uma margem de 0,5% a mais. Nós temos uma menor absorção de custos, temos um mix de venda mais favorável e mais eficiência operacional, e era isso o mais importante que eu queria falar aqui. O mesmo acontece com o EBITDA. A nossa margem melhorou, apesar da queda no mercado de caminhões. Nós tivemos, excluindo a reestruturação, nós temos um aumento de cerca de 0,5%. Não é muito grande, mas é significativo, especialmente quando você leva em consideração o mercado desfavorável de caminhões na América do Norte, que ainda está bastante baixo comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Analisando o lucro líquido, nós não temos uma questão de perda nesse primeiro trimestre desse ano. Perdi a minha tela, desculpem. Mas estamos muito confiantes de que estaremos bem para o ano todo. Tivemos alguns efeitos positivos com relação ao primeiro trimestre do ano passado, e nossos números estão bem alinhados ano a ano. Podemos passar para o próximo slide. Analisando investimentos, um pouquinho maior comparado ao ano passado, principalmente por causa de bons negócios. Nós estamos investindo em novos negócios para fornecer produtos que nós somos indicados pelos nossos clientes, e estamos confiantes que vamos conseguir gerenciar os nossos números para 2026, comparando com as previsões que fizemos para vocês no final do ano passado. No próximo slide, a nossa alavancagem, como nós vimos no segundo slide, nós tivemos uma redução significativa ano a ano, eu diria trimestre a trimestre, mesmo que você exclua os resultados da China, nós estamos vendo resultados significativos, e de acordo com as previsões oficiais, no longo prazo, nós devemos ter um resultado mais subiu, e a nossa dívida não está aumentando. Isso, eu diria que nós estamos bem dentro das metas que nós definimos e que mencionamos para vocês nas últimas videoconferências. No próximo slide, a dívida bruta, não houve uma mudança grande na composição. Se vocês pensarem no curto prazo, nós temos até valores um pouco menores do que previsto, e nós prevemos que para 2028 é para onde a nossa maturidade maior se encontra, e nós estamos trabalhando para nos preparar para isso. Saindo de números para falar sobre pessoas, uma das razões pelas quais nós conseguimos mostrar modestas melhorias, mesmo com um mercado sem muita transição, com o mercado desafiador, é porque nós temos muitas pessoas trabalhando no mundo todo em projetos de todos os tamanhos, que são muito importantes. Nós temos um evento que nós chamamos de premiação de times da Maxion. No ano passado, nós tivemos mais de 1.700 projetos, mais de 3.000 pessoas trabalhando nisso, 34 fábricas ao redor do mundo, e quero parabenizar os 19 equipes vencedoras. Isso é muito importante, porque nós temos todas essas pessoas trabalhando, engajadas, trazendo ideias pequenas e grandes que podem melhorar nossos negócios, e isso nos dá segurança de que nos manteremos competitivos no futuro. No próximo slide, e claro, a premiação para isso, a recompensa por isso, nós não podemos falar sobre novos negócios, porque muitos clientes não permitem que nós falemos sobre o nosso relacionamento com eles. Mas nós temos nova conquista de importantes novos negócios com
montadoras locais e internacionais na Europa, nas Américas e na Ásia, e, claro, também estamos sendo reconhecidos pelos nossos clientes, pelos bons serviços e pela boa parceria. Então, todo esse trabalho duro que os nossos funcionários estão fazendo nas fábricas, com o apoio da gerência, e são sendo refletidos pelos reconhecimentos e premiações que estamos recebendo de nossos clientes. E com isso, eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. E nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta é da Andressa Varoto, do UBS. Andressa, por favor, você pode prosseguir. Good morning, Peter, Bom Renato, dia, and Peter, Rodrigo. Can you hear Renato, me? Rodrigo, vocês me ouvem? Okay, so my first Muito question bem. is Minha about primeira the pergunta recent tem a ver aluminum com price increases and o as well recente as aumento do energy preço de price increases that alumínio we e have de been energia seeing, especially que in temos Europe. observado, I know that especialmente for na aluminum you Europa. have Eu sei que para pretty alumínio straightforward nós pass-through clauses in temos contracts. So just algumas wanted to know questões what de are you seeing repasse de from the custo impact em from this so contratos, e eu far, gostaria que if vocês we falassem already sobre o saw impacto any impact disso of this até on agora, margins, se vocês já and veem o also how impacto are disso na you margem, e monitoring the também como situation vocês estão with energy monitorando a prices situação com os in Europe and preços if we can expect any da kind of impact going energia forward. na Europa, se podemos And esperar my algum next impacto question no is futuro. about E a minha the new próxima contracts with pergunta tem a Chinese ver com OEMs os that you mentioned nossos in the release. contratos I don't know how much com outras you can montadoras share que at this você moment about those comentou contracts, but I think na that anything that you divulgação. Eu não could sei o share quanto would você be pode helpful, comentar, mas especially qualquer if you could detalhe que vocês puderem talk about compartilhar if será this is útil, already especialmente mostly se operational vocês or if you're still in puderem the falar stage se of isso é building operacional relationship ou se vocês with estão them. construindo um relacionamento Any com idea eles. about Se vocês the puderem main dar regions qualquer that these ideia contracts may be da região onde esses contratos that would be very podem se helpful. Thank you. encontrar, isso pode ser muito útil. Okay, thank you very much for those Muito questions. All obrigado por relevant. essas perguntas, todas muito relevantes. Let me start with Queria aluminum price começar increases. As you falando said, do aumento yes, de we have preço do pass-through alumínio. Sim, mechanisms nós temos formalized in place mecanismos with de all of repasse our customers. And formais so com todos usually os what nossos happens clientes. Então, is normalmente, o que when prices acontece go up or é prices go quando down, os preços there is a sobem delay ou in application abaixam, of há these new certo prices. And atraso na so when aplicação desses prices novos continue to go up, preços. as Então, you se os saw, preços and the continuam a last year, subir, como when we vocês talk about viram no aluminum, último ano, and nós as we falamos do saw in the first alumínio quarter, e observamos that does isso no not help primeiro margin trimestre, because isso não you only ajuda a pass margem on these porque você higher só prices a little repassa bit esses later, preços usually mais altos something like 3, pouquinho 4 mais months. para frente, em cerca Of de 3 course, ou 4 meses. whenever they go down, then Claro, you see the sempre que eles opposite sobem, positive nós effect vimos o because you efeito only adapt oposto, prices 3 or 4 months later porque nós as só well. So vemos aumento we are not nos worried preços about daqui a that. 3, We see 4 some meses. Nós impact não estamos already and the last year preocupados when com they isso, went nós up, já and we vemos saw some impact in the first quarter. So impactos that's do ano embedded in our passado numbers, que and nós there may be some observamos, e impact in nesse the primeiro second quarter trimestre vocês based on veem what isso nos happened números. E pode haver algum impacto in the no first quarter. But segundo it all depends, I think, trimestre, here comparando on ao the que aconteceu no geopolitics. So right now, primeiro. Agora, aluminum prices are very, devido very high, às are record questões levels. And so geopolíticos, we have os already níveis embedded do preço de those alumínio já impacts estão in our bastante altos numbers. e nós já And so, incorporamos if esses anything, I think preços the chance is aos there that nossos our first half will números. be negatively Eu impacted by that, imagino but then you que should nós see teremos um impacto negativo disso na that primeira coming back to us in metade the do second half ano, of the mas year. isso deve For ser energy, it's a little recuperado na bit segunda different, as you metade. say. We don't Energia, have this isso é um pouquinho automatic diferente, pass-through nós não with temos all of the esse customers, mecanismo but we de do have repasse automático long-term para todos os contracts with our clientes, mas nós suppliers, and so temos we contratos de don't longo see those prazo com os impacts nossos that we now see fornecedores. in energy Então, prices, for nós não instance, in Europe, vemos immediately esse impacting impacto our numbers. By the way, nos it's very different impactando than what we imediatamente, saw in o que é a diferente do que couple of nós years ago when observamos alguns Russia dias and quando a Ukraine Rússia e a were at the Ucrânia beginning of the war. estavam no passado, no Very começo less meaningful, but still,
there is an impact, guerra. and to É the um extent that it impacto will menor, hold, mas ainda and it will existe, then mas impact our costs nós after não our contracts run out, teremos we will talk with customers and go impactos e for vamos recovery, as we always conversar do. com os nossos And so clientes I'm not para worried repassar como nós about that fazemos too much sempre. right Então, eu now. não estou Not so much muito impact from that. preocupado com isso, And porque o when it impacto will não é hold muito and it would grande. impact us, Mas then se we nós would go vemos back que to isso, o customers. But impacto let's será hope maior, that nós energy voltaremos prices a and falar com aluminum os prices clientes. will come down Mas os because the world preços gets a little do bit more alumínio e stable da in the energia Middle East vão than what it acabar is right voltando ao now. normal e nós mantemos When you tudo talk about relativamente new estável contracts, nesse I'm momento. in a constant fight with our Quando public nós relations falamos de novos department, what I can contratos, eu say estou or what I em can't say. brigas I want to say constantes more, but com o I'm not allowed to pessoal say a lot. de And I relações understand customers públicas sobre o que eu that don't posso want ou to talk não, about, stuff like e vivo wheels, levando especially because it's a bronca, styling e eu acho element, que etc. And so seria I can't give importante, mas eu não a lot posso of dar details. I can muitos just tell you that detalhes. these new O que eu business posso wins dizer are é for que esses sure with novos the incumbent negócios OEMs, the traditional OEMs, but they're são also with the dual com OEMs. We are montadoras tradicionais, having mas também orders com with novas. 16 Nós Chinese temos OEMs all around the world, in Asia, 16 in montadoras Europe, chinesas no and in mundo the todo, Americas, na including Ásia, Europa e Américas, in Brazil, incluindo and o including with Brasil, some of the e largest incluindo Chinese OEMs. alguns dos maiores I hope montadoras that da gives you some China. Eu insight espero without que me isso being in dê uma trouble certa with the people visão that das tell me coisas, sem que not isso to me talk too dê much. problema com o pessoal que fica mandando eu That's não great. falar Thank you very tanto. much, Peter. Muito You're welcome. obrigado, da Peter. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Tinen, do Santander. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Gabriel, você escuta a gente? A nossa próxima pergunta é o Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigado por aceitar minha pergunta. Eu tenho duas do lado do Itaú BBA. Nós passamos por outras apresentações e nós vemos agora o veículo, o aumento de produção do lado de veículos comerciais. Eu queria acreditar, entender como vocês veem a previsão do mercado e se vocês veem isso na melhora do mercado, dos preços, e como, só tentando entender se podemos antecipar desafios para o fundo conforme nós vemos a evolução do mercado no futuro. Essa é a primeira pergunta. E no segundo tópico, você mencionou que havia outros efeitos na margem no primeiro trimestre do ano. Eu queria entender como vocês veem esse comportamento desse mix para o futuro, para entender. Olá, Gabriel, obrigado pela sua pergunta. De um ponto de vista de veículos comerciais, eu acho que eu compartilho alguma das suas preocupações, porque você me ouviu falar que mesmo que esses números só se tornem, se essas previsões só se confirmem parcialmente, os números que nós estamos prevendo são muito otimistas e nós podemos ter esperança de que eles vão se materializar. O que nós acreditamos é que nós vamos precisar de mais um pouco de tempo para ver como as coisas evoluem no mundo, se elas vão escalar ou desescalar, e incluindo a inflação e o impacto na economia geral, que sempre tem um impacto grande nas vendas e produção de caminhões. Então, eu sou cauteloso a dizer que nós estamos contando que todas essas melhorias aconteçam conforme previstas, mas eu acredito que, de qualquer forma, deve haver um crescimento, porque, especialmente no mercado de caminhões na América do Norte, eles estão num recorde de baixo e eu acho que eles não vão permanecer nesses níveis tão baixos
Portanto, como você tem visto nas nossas divulgações, talvez o resultado não seja tão otimista como as previsões oficiais, mas nós acreditamos que vai ser um resultado positivo e estamos otimistas sobre o futuro das coisas no mundo de uma maneira geral. De um ponto de vista do mix de produtos, é difícil dizer. No segundo trimestre, eu acredito que veremos um padrão semelhante e é muito difícil projetar algo no longo prazo. Nós vamos continuar trabalhando nisso, vamos contar com isso no segundo trimestre, mas eu não tenho certeza que nós possamos contar com isso para sempre. Tudo bem? Sim, muito obrigado, Peter. Obrigado, Renato. Agora sim, a nossa próxima pergunta é do Gabriel Tinen, do Santander. Gabriel, pode prosseguir. Obrigado, pessoal. Bom dia. Primeira pergunta é um pouco mais do lado de reestruturação, ajuste de capacidade. Poderia comentar em qual estágio que a gente está nesse momento, um pouco mais de detalhe também, e outro tópico também que eu queria tocar é sobre a alíquota efetiva, se puderem comentar um pouco mais sobre ele nesse TRI. E um segundo ponto é mais sobre a questão da notificação da órgão antitrust ali da Alemanha, se vocês puderem comentar se teve algum desenvolvimento, update com relação ao último TRI, ou melhor, a maneira como a gente poderia ver esse evento, como vocês estão lidando, timeline, acho que qualquer informação aqui que vocês puderem compartilhar seria bastante útil para a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel. Do ponto de vista de reestruturação, se você fala de reestruturação operacional, fizemos algumas reestruturações importantes no ano passado na América do Norte, um pouco no Brasil, mas isso foi mais uma mudança de gestão. Nesse momento, não contamos com nenhuma reestruturação para o futuro, porque se o mercado se desenvolver conforme as provisões e como nós vemos que refletem um aumento no mercado de caminhões, nós temos a estrutura correta. Se a sua pergunta vocês vão gastar muito dinheiro em reestruturação além do que já fizemos? Não, posso dizer que isso não está no nosso tempo, nos nossos planos, muito pelo contrário. Quando nós falamos da questão da Alemanha, como nós falamos na última apresentação, nós tivemos atualizações naquele momento, não tivemos nenhuma atualização desde então, estamos acompanhando as autoridades, mas não temos uma atualização formal a respeito até agora. Tudo bem? Sim, só uma conversação, se você podia falar um pouco mais da dinâmica de capital de giro para esse trimestre e o que podemos esperar. Gabriel, muito obrigado aí pela pergunta, muito boa sua observação. Vou endereçar aqui a sua primeira pergunta, que foi em relação à questão da taxa efetiva. Aqui a gente pode analisar de duas formas, a taxa efetiva contábil, a taxa efetiva realmente de caixa, né, o que foi pago. Então, quando a gente olha ali no fluxo de caixa indireto, né, a gente observa um aumento no pagamento de impostos em aproximadamente 98 milhões, quando a gente compara com o TRI anterior, tá? E esse efeito ele é explicado principalmente por dois efeitos específicos relacionados as nossas controladas na Turquia, né? A gente tem hoje o que nós chamamos de Global Minimum Tax, né, que é 15%, que é aquela iniciativa da OCDE, que é aquela regra internacional criada para evitar que grandes multinacionais paguem impostos muito baixos. Então, em poucas palavras, empresas globais, elas devem pagar pelo menos 15% de impostos, tá? Então, caso uma empresa pague menos de 15% em determinada jurisdição, a gente tem o que é chamado top-up tax, tá? E o que acontece nesse evento é que, em relação ao Global Minimum Tax, nós efetuamos o pagamento de 35 milhões de reais em janeiro, tá? O que era originalmente previsto para dezembro de 2025, mas o mesmo não foi realizado naquele momento devido aí à
indisponibilidade do sistema fiscal local turco, tá? Então, as autoridades locais postergaram o prazo de pagamento para 31 de janeiro. Então, nós fizemos esses pagamentos de 35 milhões em janeiro. E também, até 2024, a autoridade fiscal turca ela aceitava a aplicação do Inflation Accounting, que é a correção de demonstrações financeiras pela inflação, né? Quando a gente olha a Turquia em balanço local, ela é um país hiperinflacionário. Então, por isso que você tem o Inflation Accounting. E toda vez que você faz o Inflation Accounting, ele reduz a sua base tributária. Então, em 2025, houve uma decisão ali pelo governo turco em 24 de dezembro, com efeitos já imediatos a 2025, e isso resultou no impacto contábil que foi reconhecido em dezembro de 2025, tá? No valor de 45 milhões, seria o pagamento adicional de imposto por conta da Inflation Account não ajudar mais na redução da base, e aí sim nós tivemos um pagamento de 45 milhões de reais no primeiro trimestre. Então, quando a gente soma esses dois eventos, a gente explica que basicamente 80 milhões dos 98 milhões que a gente vê ali dentro do fluxo de caixa, tá? O que acontece com isso? Como a sua taxa efetiva ela se aproxima mais dos 15%, isso significa que o Global Minimum Tax, que será pago em dezembro de 2025, ele deve compensar aquilo que nós pagamos maior, tá? Agora já no primeiro trimestre. Então, essa é basicamente a resposta para a sua primeira pergunta, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho aqui do capital de giro, acho que é conhecido aqui pela nossa indústria, né? O primeiro trimestre ele é sazonalmente mais fraco para a IOSP, ele acaba refletindo aí a normalização da demanda mais forte em trimestres anteriores, além das paradas já programadas de produção, menores números de dias úteis, enfim. Tudo isso, eu trago esse contexto só para reforçar a importância de avaliar com cautela a evolução estrutural da nossa gestão do capital de giro. E quando a gente novamente olha o fluxo de caixa indireto, que ele exclui os efeitos de variação cambial, então aqui comparando, né, apples to apples, a gente observa um capital de giro equivalente a 12,7% da receita líquida. Esse é o nosso ratio, tá? Para o primeiro trimestre de 26. E com o mês de março encerrando ali em 11,8%, ou seja, o menor nível dos últimos 10 anos dentro da nossa série histórica, e obviamente quando a gente compara com os últimos 3 anos, esse é o nível de working capital ratio que a gente tem entregado, tá? E a dinâmica também é corroborada pelo fluxo de caixa indireto, né? Quando a gente olha contas a receber, estoques e contas a pagar principalmente, a gente vê que o capital de giro ele consumiu no TRI anterior, lá em 2025, 312 milhões no mesmo período, enquanto no primeiro TRI desse ano ele consome apenas 45 milhões, né? E ainda vale destacar que nós tivemos operações de factoring no primeiro trimestre de 25, que elas foram 62 milhões superiores ao primeiro trimestre de 26. Ou seja, se eu for aqui normalizar o meu fluxo de caixa operacional, que a gente vê claramente no fluxo indireto de 337 milhões, comparado, né, com 100 milhões no mesmo período, esses 337 deveria estar ajustado e normalizado por esses 62 milhões de reais, com milhões dentro do nosso fluxo de caixa operacional. Nas atividades de investimentos, a gente vê os 145 milhões de reais de pagamento de CAPEX, o que fica 6 milhões acima daquilo que foi pago no primeiro trimestre, mas no final do dia isso não é um indicativo de times de 4 vezes o valor, então no final do dia essa não é uma tendência que deve ser multiplicada por 4, mas a gente ainda está em linha daquilo que nós fizemos no ano passado. E por último, apenas para fechar aqui a dinâmica do fluxo de caixa, né? Quando a gente olha a atividade de financiamento, a gente vê
uma adição de caixa de 145 milhões de reais, e esse é basicamente explicado pela liberação de 137 milhões daquela linha FINEP, né, que é referente ao financiamento dos investimentos vinculados ao plano estratégico de inovação da companhia, aquele que nós tivemos no passado aprovado, um montante de 357 milhões, ainda há um saldo de 156 milhões a ser desembolsado ao longo dos próximos anos, mas o mais importante aqui é que ele tem um custo financeiro de TR mais 2,3. Então, dado toda essa dinâmica de fluxo de caixa que eu acabei de falar, eu diria que, e aliada à valorização do real frente ao dólar e ao euro, né, isso contribuiu, obviamente, para aquilo que o Peter já tinha comentado, a redução da nossa alavancagem de 2,65 para 2,49, né? Apesar de todos os desafios do setor que a gente vê em algumas regiões, a gente atingiu o menor nível de alavancagem nos últimos 4 trimestres. Perfeito. Pessoal, senhor, obrigado e bom dia. Bom dia, obrigado. A nossa próxima pergunta é da Fernanda Urbano, da XP. Fernanda, por favor, pode prosseguir. Bom dia, good morning. Thank you for taking our question. Obrigada por receber a minha pergunta. Eu vou fazer a minha pergunta em inglês. Eu só queria acompanhar a pergunta sobre veículos comerciais e as previsões, analisando os dados de novos pedidos mais recentes da América do Norte. Nós vemos alguns pontos de dado melhores ainda nos últimos meses, mesmo num mercado num ambiente volátil. Então, eu gostaria de entender até que ponto vocês consideram tangível a recuperação na América do Norte, se vocês já estão vendo sinais positivos de montadoras, só para entender essa questão de tempo, se vocês já esperam melhora para o segundo trimestre, ou se isso deve acontecer mais na segunda metade do ano, e se vocês pudessem comentar essa previsão também para o Brasil, seria bastante útil da nossa perspectiva. Muito obrigada pela pergunta, Fernanda. Se você analisar os números de vendas de caminhões na América do Norte, há alguns aumentos bem significativos ali, aumentos bastante importantes recentemente ali. E o que quer que seja vendido não teve impacto direto no que nós vendemos, porque, claro, os caminhões precisam ser produzidos, mas isso é uma indicação boa do que vai acontecer com a produção no futuro. O que você vende, você precisa produzir. Isso nos dá uma visão positiva e otimista para o que vai acontecer nos próximos meses. E nós já estamos vendo acontecer. É importante manter em mente que na primeira metade de 2025 nós tivemos números muito bons, e aí esse mercado caiu no segundo mercado com uma queda constante trimestre a trimestre. Ao longo dos trimestres, nos últimos trimestres. Então, se nós dissermos que o ano de 2026, de uma maneira geral, será relativamente semelhante, com um leve aumento comparado a 2025, isso significa que, para que isso aconteça, a segunda metade do ano deve ser melhor, porque você tem essa curvinha, você vem lá de cima, você vai lá para baixo, então significa que você precisa subir no futuro. É isso que nós estamos vendo que começar a acontecer e já está acontecendo para o segundo trimestre, mas o grosso ainda precisa acontecer, e a nossa única indicação ali é que as vendas estão aumentando para esse nível. Se as vendas estão acontecendo, a produção deve acontecer, e sim, a nossa estimativa é que em 2026 deve ser bem próximo, ou talvez um pouco melhor até do que 2025. Mas para isso, a segunda metade do ano precisa ser bastante forte, porque foi nesse período que o ano de 2025 foi muito forte.
Para o Brasil é um pouquinho mais difícil prever. Nós estávamos pensando inicialmente que o primeiro trimestre seria melhor do que os resultados mostraram. Nós ainda estamos esperançosos que o restante do ano vai ser melhor do que o primeiro trimestre, mas, claro, toda a questão macroeconômica tem influência e não está ajudando a situação de uma maneira geral. Nós esperamos que, com algumas das medidas do governo, o mercado será melhor do que nós vimos no primeiro trimestre, mas é mais difícil prever. E eu diria que algumas dos fatores positivos com os quais nós estávamos contando para 2026, que seria a redução das taxas de juros, não aconteceu, pelo menos no nível esperado. Eu tenho bastante esperança para o mercado da América do Norte, mas isso precisa acontecer, e aqui na América do Sul nós precisamos observar um pouco mais antes de fazer comentários realistas. Tudo bem? Yes, very clear. Thank you, Peter. Sim, muito obrigada, Peter, Renato, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é da Luísa Mussi, do Safra. Luísa, por favor, pode prosseguir. Olá a todos. Você poderiam comentar nas mudanças ano a ano, e isso pode nos ajudar a pensar em como modelar essa evolução, considerando os eventos que vocês estão esperando para o próximo ano. E a outra pergunta é: como que o ramp-up da produção reflete na performance de resultados? Oi, Luísa, obrigada pela pergunta. Sim, posso comentar aqui a questão dos acionistas não controladores. Acho que aqui a gente traz principalmente dois deles, né? A Turquia, que possui 40% dos lucros, e também a Índia, né? Então, esses são os destaques. O que acontece é que é uma dinâmica quando a gente compara com o ano anterior. Esse ano eles têm um lucro, né, maior, aí, acho que decorrente também da questão tarifárias, de questões de tarifas que a gente tem ao redor do mundo, né? É uma região onde até então a gente poderia fazer exportações direto de lá para a Europa e para outros países também da região, e com isso eles tiveram aí um lucro melhor, né? E toda vez que eles têm um lucro melhor, eu tenho que destacar aqui os 40% do lucro que não me pertence. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente vê aqui um acréscimo na posição dos acionistas não controladores. Tá? E a segunda pergunta, desculpa. Senhor. A pergunta tinha a ver com o ramp-up com veículos comerciais, se eu estou correto. Isso não faz parte do aumento que você vê na Europa. Isso é totalmente baseado nas rodas de aço de veículos comerciais. Isso não tem a ver com veículos com rodas de alumínio. Nós estamos homologando novos produtos, recebendo os primeiros pedidos, então isso vai acontecer, mas você pode imaginar que o ramp-up tem um volume bastante pequeno, no volume inicial pequeno. É por isso que nós temos não é a razão pela qual o nosso desempenho está como está na Renato, se eu Europa, puder mas ela fazer vai só um acontecer. follow-up aqui, você comentou que é uma questão principalmente tarifária da gente ter visto esse aumento dos militares nessa questão. Então, assim, é algo que a gente poderia esperar que continuasse aí ao longo do ano, essa dinâmica? Acho que você está no mudo. A gente não consegue saber o que vai acontecer para o segundo trimestre, mas acredito que não. Acredito que é só uma questão pontual aqui no primeiro trimestre, tá? Dessa lucratividade maior. E esse é o motivo pelo qual a gente vê aqui em torno de 9 milhões a mais aqui na exclusão dos acionistas não controladores. Tá ótimo, pessoal. Obrigada aí.
A nossa próxima pergunta é do André Mazzini, do Citi. André, por favor, pode prosseguir. Olá, Peter, Renato. Acompanhando a pergunta anterior, se vocês puderem falar da saúde dos seus clientes, montadoras, entre veículos comerciais e veículos leves, as montadoras de veículos leves, nós todos viram que eles tiveram alguns impactos, eles descontinuaram alguns dos veículos elétricos e agora os clientes parecem mais dispostos a comprar veículos elétricos. Então, é meio difícil entender a demanda por esses veículos. Eu sei que vocês são agnósticos com relação a esses componentes, mas como vocês veem o impacto na saúde das montadoras? Olá, André, essa é uma pergunta bastante válida. Em primeiro lugar, quando nós falamos a saúde dos nossos clientes, nós temos muita sorte de que 98% das nossas vendas é para montadoras. E a saúde financeira dessas montadoras costuma ser muito melhor do que do restante do mercado para veículos. Então, nós estamos, de uma maneira geral, numa posição bastante favorável. Claro, como você fala, as montadoras têm vindo de uma situação que combina necessidade de investimento em diferentes áreas, isso teve um peso para os nossos clientes. Nós não acreditamos que isso representa um risco para nós nesse sentido, querendo dizer que nós continuaremos a conseguir pagar nossas contas. Mas é claro, isso tem uma pressão sobre a lucratividade dos nossos clientes, alguns estão sob alguma pressão, e nesse caso eles vão procurar saídas. Mas isso não é novidade, isso vem acontecendo, eu diria que há muitos anos, mas principalmente nos 2 últimos anos e no último ano, mas eu acredito que o histórico da nossa empresa é muito bom, considerando a nossa capacidade de recuperação justa. Isso é algo que nós estamos vendo, mas acreditamos que estamos numa posição muito boa com respeito à saúde financeira dos nossos clientes e sua capacidade de fazer negócios e nos pagar. É importante pensar na relevância dos produtos, nós falamos sobre isso nas videoconferências anteriores, nós estamos numa posição muito boa, porque não importa qual a forma de tração ou de motor, o tipo de motor do veículo, eles têm que rodar no chão e para isso eles precisam de rodas. Então, isso são coisas que sim, nós monitoramos, mas que não nos preocupam necessariamente. Tudo bem? Muito claro. Obrigado, Peter. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, por favor, você pode prosseguir. Obrigado, Rodrigo. So two quick follow-ups here. 2 acompanhamentos rápidos aqui. A primeira, CAPEX, Renato mencionou esse aumento de 10% ano a ano, não dá para ser analisado, mas só para entender se houve alguma questão de sazonal aí, e talvez os efeitos tenham ajudado os CAPEX a ser menor nesse ano, só para entender. E com relação à reestruturação de custos, o Peter falou que não teve nada relevante, mas você mencionou na apresentação que houve algumas questões específicas, só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Com relação ao CAPEX, é uma questão positiva. Nós costumamos ter mais CAPEX no final do ano, quando nós precisamos fazer investimentos para novos negócios, mas isso não dá para você controlar em termos de tempo. Nós já tínhamos isso no nosso radar, mas nós não vemos isso como uma preocupação que nós
e nós estamos dentro da meta para 2025. Por vezes você tem que gerenciar algumas coisas, mas quando você pensa na nossa produção e novos negócios, a gente precisa fazer acontecer no momento certo, e essa é a principal razão para isso. Em termos de reestruturação, há ainda ações a serem implementadas que vieram de 2025 para 2026. Como eu disse, nós não temos planos significativos para que isso continue para o restante deste ano. É claro, considerando se o mercado continue de acordo com as previsões atuais. Sim, muito claro. Muito obrigado. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Então, veio uma pergunta do chat do Declan Haaland, do Santander, e ele pergunta sobre a estratégia de refinanciamento dos bonds de 2028. Oi, Declan. Obrigado pela pergunta. Acho que um contexto geral, hoje a companhia ela possui uma liquidez bastante sólida, aproximadamente aí 1,9 bilhão de caixa, mais 710 milhões de linhas de compromissadas para saque. Então, quando a gente olha o perfil de vencimento, é facilmente obtido pela composição das nossas dívidas divulgadas ali na nota explicativa de empréstimos. A gente vê que a gente tem 245 milhões de reais nos próximos 12 meses e outros 386 milhões de reais em 2027. Volumes que são totalmente aí administráveis e que naturalmente esperamos cobrir com a nossa própria liquidez e geração de free cash flow ao longo aí de 2026, 2027. Indo direto à sua pergunta, acho que a maior concentração da dívida ela está realmente em 2028, principalmente em função do vencimento de bonds em maio desse mesmo ano. O ponto importante aqui é que a gente ainda tem tempo, flexibilidade e acesso ao mercado para endereçar esse vencimento de forma eficiente. No momento oportuno, vamos revisitar a estrutura, avaliando condições de mercado, custos, alternativas de funding, sempre aí com o objetivo de otimizar a melhor maneira o perfil da dívida para a companhia. É natural e prudente que a companhia, em algum momento, iniciará as análises aí com antecedência, garantindo uma abordagem, eu diria, mais proativa e evitando qualquer concentração excessiva aí de vencimentos e janelas curtas. Então, em resumo, temos hoje uma estrutura de capital equilibrada, com liquidez confortável, em perfil de vencimento bem gerenciável, o que nos dá tranquilidade aí para executar essa nova estratégia de liability management aqui em algum momento aí no futuro. Com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Peter Klinkers para as considerações finais da companhia. Ok, obrigado mais uma vez por participarem nessa videoconferência. Eu espero que ela tenha sido útil. Nós acreditamos que a Maxion teve um primeiro trimestre decente, especialmente considerando as circunstâncias globais e do mercado. Acho que nós estamos gerenciando isso muito bem, com todas as informações que nós temos sobre algum retorno do mercado que são relevantes para nós. Nós acreditamos que estamos no caminho certo para ter um ano que corresponda às nossas metas para 2026. É claro, há coisas que ainda podem impactar o nosso ano, muito pode acontecer no futuro, mas esperamos que algumas dessas coisas estabilizem mais do que aconteceu no primeiro trimestre, mas acredito que estamos em numa boa posição para manter as nossas metas para 2026. Mais uma vez, muito obrigado por participar e vejo vocês daqui a alguns meses. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 26 da IOSP está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.